Olá, eu sou Elza Filgueiras e você está no curso livre de arte. Aqui eu estou usando tintas acrílicas na cor preta, amarelo cádmio e vermelho cádmio. E o preto com o amarelo vai ser justamente a mistura que eu vou usar para fazer os verdes e alguns toques de vermelho. Eu mostrei no vídeo anterior a pintura do fundo e eu não sabia direito o que eu ia fazer e resolvi pintar flores de um jeito espontâneo, sem referências. Aqui eu estou misturando as cores para começar a vegetação do fundo. É sempre interessante usar um pincel chanfrado, como esse aqui, porque ele faz já a ponta das folhas e cada pincelada já é sugestivo de uma vegetação. Eu planejei 3 flores, como se fossem rosas, e vou pintá-las sobre esse fundo de folhagens. Aqui eu jogo alguma estrutura de talos das folhas. E o próprio formato das cerdas do pincel já dá uma ideia de vegetação. E eu vou pincelando livremente, criando folhas, talos e formas livremente nesse fundo. Repare que nesse desenho, nessas pinceladas, eu não precisei riscar antes com lápis ou carvão. Se você tem necessidade de um risco, você pode fazer com carvão e ir apagando com um paninho se precisar, porque ele sai facilmente. E quando você estiver satisfeita, você pode fixar com um verniz fixador fosco, spray. E depois que secar, você pinta por cima normalmente. E aqui eu comecei com umas folhas mais claras, outras mais escuras, de acordo com a quantidade de amarelo que você coloca na mistura. Eu realmente não tinha nada em mente. Tinha apenas que eu queria folhas mais escuras para criar um efeito de luz e sombra quando eu pintasse as flores mais claras. Se a sua tinta acrílica estiver muito densa, muito dura, você pode misturar água e ela vai pincelar com mais leveza. Eu não queria uma pintura toda coberta de folhas,
porque, na minha opinião, tem motivos que pedem que a tela respire mais, no sentido de que tem áreas mais vazias. Então eu concentrei as folhas em uma parte da obra para que nesses tons pastéis que eu escolhi fazer, ela ficasse mais elegante. Umas folhas pequenas, outras grandes. Aí depois eu acrescentei o amarelo escuro e o branco. E fiz uma espécie de laranja com vermelho cádmio, amarelo e branco. Colocando sempre água. Esse pote de chocolate que eu tenho aí, na verdade, ele tem água. Eu uso bandejinha de isopor, pote reciclado, tudo para ficar bem em sintonia com o meio ambiente. E aqui eu comecei a formatar o copinho das rosas. Esse copinho a gente pinta com os tons mais escuros das flores. Vermelha, eu faço um centro, uma bolinha, e vou pincelando cores mais claras para dar o sentido das pétalas arredondadas. Como se fosse uma bolinha mesmo, com uma outra bolinha no meio. Mas eu vou pincelando e até eu gostar do resultado, né, das pinceladas. Eu tentei fazer uma pintura à la prima, embora eu tenha pintado o fundo em outra ocasião, e não seja totalmente à la prima. À la prima, a gente diz daquela pintura pintada como se fosse só da primeira vez, né? Sem muitas camadas, sem muitas etapas. Eu queria mesmo pintar tudo de uma vez nessa mesma etapa. Então eu fui deixando um tempinho para ir secando essas partes mais escuras e fazendo umas pontas como se fossem triângulos na parte superior. Aqui eu já estou pintando com umas pinceladas mais claras, com mistura de branco. De fora para dentro. Fazendo como se fosse a letra U. Mantendo a sombra na parte interna e as luzes nas pontas das pétalas. Aqui a própria pincelada com o pincel chanfrado me dá a ideia de pétalas.
Algumas flores têm mais o vermelho e o amarelo, a outra tem mais o vermelho e o branco. São ligeiras e sutis variações entre elas. Talvez na natureza isso não aconteça, mas na pintura existe uma certa licença poética no uso das cores. Algumas dessas pinceladas da flor passam por cima das folhas pintadas anteriormente, como se elas estivessem realmente acima. Eu volto a escurecer o miolo da flor, já que as pétalas mais claras sobressaiam e a parte interna do copinho, deixando as pétalas mais abertas, mais claras. Faz todo sentido, né? Porque as partes mais internas recebem menos luz, então ficam mesmo mais escuras. Enquanto que as que estão sobressaindo ficam mais expostas à luz. E num instante, as flores vão surgindo. Algumas pinceladas arredondadas. E com a própria pincelada você constrói a forma. Agora já está dando para ver o contraste do fundo em tom médio, em valores medianos, as folhas mais escuras e as flores mais claras, formando a minha composição de formas, tons e cores. Como eu utilizei praticamente as mesmas tintas das mesmas cores para compor o fundo, a pintura fica harmônica, ela cria uma harmonia, porque eu usei os mesmos pigmentos nela toda. Aí eu estou usando um pouco da cor das folhas no miolo da flor para acabar de compor essa harmonia. Se você estiver fazendo uma aquarela e as cores estiverem se destacando muito, não estiverem combinando, você pode dar uma aguada com a cor do fundo sobre ela. E esse pigmento bem leve e aguado vai integrar todas as cores da pintura. A mesma coisa eu poderia fazer aqui nessa pintura acrílica. Se
se eu não estivesse gostando das cores que eu usei nas flores. E eu tô buscando aquela forma do copinho, que é o botão, né? Quando ele ainda não se abriu. Ele fica um pouco visível depois que as pétalas se abrem no interior da flor. E as partes proeminentes da curva do copinho são realçadas com o branco, com um pouco de luz. E as partes internas com um pouco de verde das folhas, que com o vermelho, utilizado no matiz das pétalas, dá esse aspecto mais floral. Aqui eu quero algumas folhas mais claras. Nessa altura eu já estou trabalhando na finalização desta pintura. Eu já estou tendo uma noção do todo, que em psicologia é chamado Gestalt. Você para um momento, olha, analisa e vê o que está faltando, se é um pouco mais de peso. Aqui eu joguei um preto nesse amarelo. Eu achei que essa folha ficou muito clara, né? Então eu volto com o escuro. E a pintura é esse exercício mesmo. Você vai, volta, cobre, retorna, clareia, escurece. É o próprio movimento da vida, né? Que a gente olha, ajusta. Aqui com a própria pontinha do pincel, eu fiz uns veios nas folhas para dar uma textura. O pincel chanfrado é bom por causa disso. Você tanto pode usar ele em toda a sua extensão, na parte mais grossa, e conseguir pinceladas bem robustas, como pintar com a pontinha e conseguir coisas bem delicadas. É um exercício mesmo de movimento. Aí nessa altura eu já tinha percebido que as folhas estavam muito só abaixo. Eu precisava de mais alguma coisa na parte superior. Eu estava pensando, aí eu fui jogando aqui.
algumas pinceladas, como se pudessem ser vistas algumas folhas na luz. Observei, ajustei alguns detalhezinhos das pontinhas das pétalas, alguns tons mais escuros no meio delas. Mas eu já estava satisfeita. E aí, gostou? Deixa a sua curtida, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo o que você gostaria de pintar. Você gosta de pintar flores? Um antebraço. Uns toques finais. E a pintura já está praticamente pronta.